Você está comigo para a redação da UERJ, com o livro Hamlet. Curso Metáforas da UERJ. Sou Luciana Oliveira, sua professora. Muito prazer. Canal Redação Luciana Oliveira. Vamos aprofundar, analisar esta obra, essa peça teatral de Shakespeare. Você com certeza já sabe que a redação da UERJ cobra de você abordagem filosófica, histórica e sociológica. Então a gente vai ver tudo isso dentro da obra de Hamlet. Lembrando que é uma peça teatral, não é romance, não é conto. Acorda! Vamos lá? Essa história se passa na Idade Média, no Reino da Dinamarca, no castelo de Elsinore. A peça é iniciada com o fantasma do rei da Dinamarca revelando a Hamlet, que foi assassinado por seu irmão Cláudio, que agora é o novo rei e marido de sua mãe, a rainha Gertrudes, em tão pouco tempo. Estranho, né? O príncipe Hamlet busca vingar a morte de seu pai, atormentado pela revelação do fantasma. Seu pai, o fantasma, é o rei Hamlet, e o filho leva também seu nome. Atormentado, finge loucura para investigar o crime e planejar sua vingança, mas hesita em agir imediatamente, o que leva a uma série de eventos trágicos. Essa decisão leva a conflitos com a corte, com sua mãe e com Ofélia, a quem ele amava, mas que acaba sendo usada por seu pai, Polônio, e pelo próprio Cláudio para espionar Hamlet. Enquanto isso, Cláudio, temendo por sua vida, tenta descobrir os planos de Hamlet e também orquestra maquiavelicamente a morte do príncipe, enviando-o para a Inglaterra com ordens de execução. No entanto, o nosso herói, Hamlet, consegue escapar e retornar à Dinamarca. A peça atinge seu clímax em um duelo planejado por Cláudio e Laertes, irmão de Ofélia. Laertes busca vingança pela morte de seu pai, Polônio, que foi morto acidentalmente por Hamlet. Durante o duelo, a rainha Gertrudes, também presente, bebe acidentalmente do copo envenenado que Cláudio havia preparado para Hamlet. No confronto final, Hamlet e Laertes ferem-se mortalmente com a espada envenenada. Antes de morrer, Laertes revela o plano de Cláudio e Hamlet, em um ato de vingança final, mata Cláudio. A peça termina com a morte de quase todos os personagens principais, incluindo Hamlet, e com o reino da Dinamarca ficando vulnerável e sob o comando de Fortinbras, o príncipe da Noruega. Temas centrais da obra: vingança. A peça gira em torno da busca de Hamlet por vingança pela morte de seu pai. Loucura. A loucura de Hamlet, tanto real quanto fingida, é um tema central, levando a questionamentos sobre a natureza da sanidade e da verdade. Moralidade e corrupção. A peça explora a corrupção moral da corte dinamarquesa e os conflitos éticos enfrentados por Hamlet. Morte e existencialismo. A peça questiona a natureza da morte e a condição humana, com Hamlet refletindo sobre a vida e a morte em seus famosos solilóquios. Agora, preste atenção no que eu vou te mostrar aqui, ó. Famosos solilóquios. Ou seja, quando a pessoa conversa sozinha, é você com seu próprio pensamento, tentando compreender alguma coisa, tomar uma decisão. E a gente encontra muito isso nessa peça teatral em Hamlet. Inclusive, qual é o mais famoso de todos? To be or not to be. Ser ou não ser, eis a questão. Que, na verdade, a melhor tradução é existir ou não existir. Porque, nesse momento, ele pensa em morrer. Então, Hamlet vai além
de uma história de vingança. Ela questiona verdades, justiça e vingança. Também aborda a linha tênue entre a loucura genuína e a loucura fingida. Hamlet, o protagonista, tem motivações complexas. Isso faz com que as pessoas pensem e questionem seu comportamento até hoje. Agora pensa comigo, quem é o próximo na linha de sucessão quando o rei morre? Normalmente é o seu filho, o primogênito. Então, o próximo na linha de sucessão era o filho, o príncipe Hamlet. E causa um enorme estranhamento nele encontrar seu tio no trono, casado com sua mãe em pouquíssimo tempo. E isso revolta, inclusive ele fala que é como se fosse um incesto, né? Hamlet estava afastado do palácio por estudar fora. Ele é um intelectual, sensível, inteligentíssimo. Ele comete vários solilóquios em um fluxo de consciência e fala sozinho, tentando compreender o incompreensível. Ser ou não ser? Eis a questão. O fantasma de seu pai, o rei Hamlet, conta que foi assassinado por Cláudio e exige vingança. 3. O príncipe pede que os guardas e amigos jurem segredo do ocorrido. O próprio fantasma grita e pede que jurem pela espada de seu filho. 4. Hamlet conta a Horácio, seu melhor amigo, que vai se fingir de louco para tirar uma confissão do assassino e precisa se certificar que a fala do fantasma é verdadeira para que ele possa agir. Ele pensa muito antes de agir. 5. O príncipe contrata um grupo de teatro para encenar uma trama que represente exatamente a história que o fantasma contou. Ele, Hamlet, cria as cenas, as temáticas, pois deseja ver as reações dos envolvidos diante da verdade. E acaba concluindo que o fantasma falou a verdade, principalmente pelas reações de Cláudio. Aqui a gente tem uma metaficção, tá? Seria uma metalinguagem. Porém, a UERJ não vai cobrar isso, né? É só um detalhe, um algo a mais. 6. Nosso herói busca a mãe para confrontá-la e jogar verdades na cara. Mas no caminho dentro da capela vê o tio confessando o crime cometido contra o seu pai. Falou tudo, expôs tudo, disse tudo que fez ali confessando. Cláudio estava ajoelhado rezando. Só que aí o Hamlet pensou que se o tio fosse morto naquele momento, iria para o céu. E o seu pai não teve essa chance, não teve tempo de se confessar antes de morrer. E seu pai disse que estava penando, estava vagando, a crença da época, né? E sem descanso. Por isso, Hamlet decide não matar o tio naquele momento. Veio aí, né, toda essa confusão de sentimentos, essa indecisão, essa inação, ação e inação, não agir. Será que não teria sido o melhor momento para evitar todas as tragédias que viriam depois? 7. Enquanto conversa com a mãe, percebe uma pessoa escondida atrás da tapeçaria e enfia-lhe a espada. Hamlet mata o homem pensando ser o tio, mas era Polônio, pai de Ofélia, que morreu por engano. Ou seja, era o pai da mulher que ele amava. Ofélia acreditava que Hamlet estava louco por amor. Quando toma conhecimento de que Hamlet matou seu pai, ela enlouquece de verdade e fica subentendido que ela se matou. O rei Cláudio envia o príncipe para a Inglaterra com 2 mensageiros, com sua morte encomendada. Mas, ao interceptar a carta pedindo, alguns erros aqui, a sua execução, reescreve a carta, alterando a ordem para que matem os 2 mensageiros que o acompanharam na viagem. E assim acontece. No caminho de volta para a Dinamarca, outro erro aqui. A caminho do castelo, ele
para no cemitério e pega uma caveira nas mãos, que era do bobo da corte. Ele conhecia o bobo da corte, da época do seu pai. Hamlet reflete que esse era o fim de todos nós. Esse seria, né? Esse é. Vamos colocar que esse é o fim de todos nós. De repente é surpreendido pelo funeral de Ofélia, a mulher que ele amava, que aconteceria naquele momento. O que acontece? Você lembra? Ele matou o pai de Ofélia por engano, o Polônio, que estava atrás da tapeçaria no quarto da mãe dele. Ofélia enlouqueceu, de verdade, caminhando por um rio, descuidou-se e caiu. Fica subentendido que pela loucura, de qualquer forma. E aí Laertes era irmão de Ofélia, filho de Polônio. Está chegando com o funeral no mesmo cemitério. E ele briga com Hamlet e o convoca para um duelo por ter matado seu pai e o culpa pela morte da sua irmã. Está revoltado. Cláudio, o rei, convence Laertes a mergulhar a espada no veneno, ou a lança. O rei coloca também veneno na taça de vinho e a rainha acaba ingerindo e morrendo. Laertes apunhala Hamlet, que também fere Laertes. E ambos acabam se perdoando naquele momento ali de morte. Laertes revela que o veneno foi ideia do rei Cláudio e Hamlet mata seu tio com a espada envenenada pelo próprio rei Cláudio, forçando que ingerisse a taça de veneno também, a mesma que a mãe ingeriu e morreu. O príncipe entrega o reino ao príncipe da Noruega. Mas aí, lá no início da história, você vai lembrar que ele também queria vingança. Fortinbras, que teve seu pai assassinado pelo pai do príncipe Hamlet, ou seja, pelo fantasma Hamlet, Fortinbras também buscava vingança e anteriormente estava reunindo um exército para se vingar do reino da Dinamarca. Seu amigo Horácio resolve se matar também, mas Hamlet o impede para que ele escreva a sua história. O que você refletiu até agora? A justiça foi feita? Nós temos a questão de entreguerras, Dinamarca e Noruega, tanto que o pai do príncipe da Noruega foi morto pelo rei da Dinamarca, Hamlet, o pai do jovem Hamlet. Tem essa situação de espionagem, de desconfiança, observar e ser observado, as mortes em pares. Nós temos um rei Hamlet e um jovem príncipe Hamlet. Então, figuras que se complementam, ou uma dualidade, contrastes, divisão das figuras e momentos do Hamlet. Primeiro, características do rei, guerreiro, conquistador, homem de ação. Características do jovem, intelectual que pensa muito antes de agir, que procrastina, melancólico, que sofre. O jovem pergunta se o fantasma é confiável. O fantasma também se chama Hamlet, que é seu pai. O jovem dividido deseja matar Cláudio e também pensa em se matar. O Hamlet do início não é o mesmo que retorna da Inglaterra. E Hamlet está representado em cena com aquele grupo de teatro. E tem a questão do solilóquio, do falar sozinho, daquela reflexão filosófica com a caveira do bobo da corte. Então são momentos de divisão do Hamlet. Finalizando essa etapa da aula, Hamlet esperou tanto, pensou muito, falou muito sozinho e ficou protelando as atitudes, que as consequências foram mais tenebrosas do que se tivesse matado Cláudio na capela, pois morreram Polônio, Ofélia, a rainha Gertrudes, os mensageiros, Laertes e ele próprio. O rei da Noruega foi vingado, Polônio e Ofélia foram vingados, a rainha foi vingada, o rei Hamlet foi vingado. E a justiça foi feita? O que você acha? Fala para mim. Venha participar da segunda parte dessa aula, tá bom? Estará disponível em breve. Espalhe esse conteúdo para quem precisa. Obrigada pela sua audiência. E coloca aí nos comentários o que você quer ver nas próximas aulas sobre redação UERJ Hamlet. Vem muita coisa boa por aí. Abraços!